Boa noite, meninos. Tudo bem? A gente vai começar hoje, então, nossa aula da semana, discutindo outro caso clínico na emergência, com uma abordagem voltada para o paciente diabético, que descompensa por algum motivo e pode desenvolver aí um quadro de cetoacidose diabética ou de um estado hiperglicêmico hiperosmolar, que a gente conhece como CAD e como EHH. Toda a construção da nossa aula foi feita a partir das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, a última que foi lançada de 2015-2016. Então, queria pedir a atenção de vocês para nesse momento a gente realizar aí uma revisão rápida da fisiopatologia da diabetes, porque é impossível a gente entender CAD e EHH sem antes retomar a fisiopatologia da diabetes, né? Então, antes de lembrar da fisiopatologia, eu quero falar rapidinho com vocês da fisiologia do nosso organismo. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que existe um hormônio, né, liberado pelas ilhotas de Langerhans, que ficam situadas no pâncreas, né, pelas células beta-pancreáticas, que são responsáveis pela liberação desse hormônio insulínico na nossa corrente sanguínea quando estimulado. E quem estimula isso é a ingesta alimentar. Muito bem. A partir do momento que eu tenho uma ingesta, essa insulina permite a entrada desta molécula de glicose para dentro da célula. Dentro da célula, ela passa por um processo bioquímico, ATP, gera energia para essa célula continuar o seu funcionamento fisiológico. Ok? A partir do momento que eu não tenho essa liberação espontânea, né, esse controle endógeno da minha insulina, eu posso ter comprometimento do metabolismo dessa glicose dentro do organismo para ser transformado em energia. Então, a diabetes ela é considerada como uma síndrome metabólica, caracterizado especificamente por um quadro de hiperglicemia, que é quando eu tenho um aumento da glicose circulante na corrente sanguínea. Isso se dá por diversos motivos, e aí a gente vê os tipos de diabetes. Nós temos o diabetes tipo 1, né? 1A e 1B. 1A é autoimune, existe alguma alteração imunológica que faz com que o paciente diabético tipo 1A tenha essa deficiência ou ausência total de liberação insulínica. E 1B, que é uma causa idiopática, a gente não tem uma causa específica, certo? Mas ele também tem uma grave deficiência dessa liberação insulínica. Nós temos o tipo B, né? Que também é um paciente que tem aí o desenvolvimento dessa alteração por alguma característica não específica, mas que tem uma epidemiologia direcionada para o adulto, para o jovem adulto e idoso, né? Diferente do tipo 1, que é mais para criança e adolescente. Temos a diabetes gestacional, que é aquela onde a mulher diabética desenvolve durante a gestação. Então, geralmente essa mulher, não necessariamente ela é diabética, mas ela tem fatores de risco como obesidade, acima de 35 anos e história familiar para diabetes, né? Onde durante a gestação o organismo não dá conta de produzir toda a insulina necessária para esse processo metabólico. E temos outras causas, tantas. Então, a gente teve, nos últimos anos, uma identificação da pesquisa que mostra que tem pacientes que não fazem diabetes por nenhum desses motivos. Fazem por um trauma pancreático, por exemplo. Um acidente, um trauma, e as ilhotas foram comprometidas e deixam de produzir insulina. Ou por uma pancreatite. O pâncreas desenvolve uma infecção e compromete a função das ilhotas. Então, hoje a gente tem pacientes que podem desenvolver diabetes por outros motivos tantos, não necessariamente por este catálogo
pré-conhecido, né, que antigamente a gente chamava de diabético insulino dependente, não insulino dependente, tipo 1, tipo 2 só, e hoje não, hoje a gente tem uma amplitude maior de definição dos tipos de diabetes. Então, se vocês quiserem, me peçam, se quiserem um material atualizado para fazer essa revisão, me peçam que eu disponibilizo para vocês no Moodle, tá bom? Uma aula com isso de uma maneira mais sintetizada para vocês fazerem um resgate da fisiologia da diabetes, ok? Então, basicamente, ou na grande maioria das vezes, o nosso paciente que faz CAD ou EHH, que é cetoacidose diabética ou estado hiperosmolar hiperglicêmico, é o paciente diabético tipo 1, seja tipo 1A ou seja tipo 1B. Porque esse paciente, ele tem uma característica muito específica da diminuição grande de produção insulínica. O tipo 2 ainda produz um pouco e a gente consegue, de uma certa maneira, controlar com dieta, com medicamento via oral, mas o tipo 1 não. A dificuldade é muito maior, principalmente porque ele se desenvolve numa faixa etária mais direcionada para a infância e adolescência. Então, é um público muito difícil da gente conseguir controlar. Então, é um público que geralmente tende a desenvolver esse quadro de emergência metabólica, certo? Então, aqui só demonstra o que a gente já discutiu, né? Eu não tenho como permitir a entrada dessa glicose para dentro da célula. Então, essa célula fica sem energia, fica sem ATP. Ficando, ela não consegue se desenvolver, não consegue realizar a sua atividade, certo? Uma vez esta glicose fora da célula, ela está na corrente sanguínea. E é importante a gente lembrar aqui que moléculas de glicose fora da corrente sanguínea podem desenvolver uma sobrecarga em vários sistemas, né? Por isso que a diabetes é uma doença crônica não transmissível, porque ela é deletéria ao longo dos anos, né? Então, entendam, ela tem impacto nos vasos, né? Por quê? Porque ela pode promover lesão na íntima do vaso, porque a sua densidade molecular é muito grande, e a glicose é deletéria para a parede do vaso. Nós temos uma possibilidade de, então, consequência disso, lesão em órgãos que têm microcapilares, né? Córnea, periferia, rins. E a gente tem também uma sobrecarga cardíaca, porque esse coração tem que trabalhar mais para dar conta dessa circulação toda, certo? Muito bem. Então, esse paciente chegou para nós na emergência, certo? Chegou para nós na emergência e ele, na nossa, desculpem, na nossa anamnese inicial, a gente pergunta o quê? Vamos lá, o que a gente pergunta? Pensem comigo. Se esse paciente tem alguma doença, né, pré-existente, se ele faz algum tratamento, se ele tem alergia, e a gente quer saber da queixa atual dele, certo? Na maioria das vezes, quando esse paciente chega pra gente em cetoacidose, ou em estado hiperosmolar hiperglicêmico, raramente, ou na grande maioria das vezes, ele chega com nível de consciência preservado. Muitas vezes ele vai chegar confuso, sonolento, letárgico, né? Então, muitas vezes esses questionamentos a gente refere à família e não ao paciente, porque ele não tem condição de responder, certo? Então, meninos, depois de todas essas perguntas que a gente faz, quais podem ser os sintomas, né? Que a família ou o paciente, se tiver com nível de consciência preservado, pode falar pra gente. Que ele fez uma glicemia capilar em casa e deu muito alterado. Ou, se ele não tiver glicosímetro, ele pode dizer que ele está com muita sede, muita sede, muita sede, né? Ele está indo no banheiro o tempo todo, porque ele bebe muita água e vai no banheiro muitas vezes, né? E com muita vontade de comer, certo? Pode ser que ele traga esses relatos, certo? Se ele tiver nível de consciência preservado. Muito bem. Então, ele chegou,
nós levamos esse paciente para emergência e nós monitoramos. E, na existência do conhecimento de que é um paciente diabético, talvez até antes dos sinais vitais, a primeira coisa que a gente realiza, né, primeiro exame que a gente faz é de glicemia capilar, certo? Meninos, se tiver algum barulho de fundo, são minhas meninas aqui do lado que não querem ficar longe, raspando o cobertor que a mãe delas está coberta, tá bom? Então, vai ter um barulhinho aí de fundo, não se incomodem com isso, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente faz é glicemia capilar, tá? Vamos substituir o que a gente falava destro por glicemia capilar, tá? Porque é por essa gota de sangue que eu absorvo nessa fita que esse aparelho vai fazer a leitura da concentração de glicose que eu tenho nesta gotícula de sangue. Então, entendam que glicemia capilar na sala de emergência, ele é o primeiro, mas que nós vamos realizar outro, como coletar exame de sangue realmente para verificar a grande concentração de glicose que eu tenho na amostra de sangue. Esse é só para triar, ok? Não é um exame diagnóstico, é de triagem. Quando nós temos um paciente em cetoacidose diabética, nós temos esta manifestação aqui no visor, ok? Um minutinho só, deixa eu só colocar aqui meu marca-texto. Aqui. Nós temos aqui, ó, o amarelo não foi muito feliz também, né? Vamos escolher outra cor porque eu sou chique, quero o roxo. Então, aqui, ó, nós temos HI, que é um valor tão alto que o nosso aparelho não consegue identificar, certo? Nós também podemos ter LO, que é tão baixo que nosso aparelho também não consegue identificar. Mas aí a gente tem um quadro de hipoglicemia, que no cenário da emergência talvez seja mais fácil manejo, porque é estabelecer um acesso venoso e realizar a glicose, certo? Lembrar que a glicose eu nunca administro pura. Eu aspiro a ampola de glicose, né, o frasco de glicose de 25% ou 50% e diluo com um pouco de água destilada. Porque, meninos, glicose pura é a mesma ação deletéria que eu tenho glicose solta na corrente sanguínea quando meu paciente é diabético. É deletéria. Tanto que o paciente tem dor, porque queima. Então, eu aspiro 10 ml, porque as nossas ampolas geralmente é de 10 ml. Eu aspiro 10 ml daquela concentração de glicose e diluo para pelo menos 3 ml de água destilada. Ok? Muito bem. Então, quando eu tenho HI, é porque o valor está, dependendo do aparelho, né, acima de 500 ou acima de 600. LO abaixo de 50 ou de 30, vai depender do aparelho. Geralmente, esses dados vêm para a gente no manual, né, do glicosímetro. Muito bem. Diante disso, a gente entende que essa insulina, né, que o paciente não teve insulina suficiente para fazer o seu trabalho. Então, vamos entender um pouquinho qual é o efeito, né? Pensando no efeito anabólico, né, da insulina. Então, é um hormônio que permite o armazenamento do carboidrato que a gente consome em excesso sob a forma de glicogênio, onde é armazenado tanto nos músculos como no fígado, né? E também de gordura, na gordura, né? No nosso tecido adiposo. Lembrando que essas dietas, né, low carb, é uma das dietas que promove esse efeito anabólico da insulina e por isso que ela compromete tanto o fígado. Por quê? Porque tem uma sobrecarga, né, no fígado pelo tempo excessivo sem carboidrato ou em jejum, ok? Promove a captação aí dos aminoácidos no sangue, né? E promove também a síntese de proteína dentro da célula e impede a degradação de proteínas intracelulares. Então, a gente não está falando somente do efeito catabólico. Nós também estamos falando do efeito anabólico da insulina. Quando a gente fala do efeito catabólico, é aquele que, quando a gente tem falta da insulina, promove o quadro de hiperglicemia, certo? E aí, meninos, o nosso organismo, como tentativa de conseguir uma energia que não tem,
né? Porque quem promove a energia é a glicose. Como essa glicose não está dentro das células, começa uma alteração metabólica de lipídio, porque o nosso organismo vai tentar arrumar energia de algum lugar e ele vai atrás, então, de moléculas de gordura, certo? E também promove a degradação de proteína, tentando aí fazer uma compensação metabólica de todo esse processo que está em desarranjo. Está uma bagunça grande aí, certo? É importante a gente entender a função dessa insulina para que a gente, na abordagem da família, depois do atendimento para esse paciente na sala de emergência, consiga explicar para ele o que está acontecendo. Que não é simplesmente ele ser diabético, é que por conta desta falta ou desta carência insulínica, desencadeou vários distúrbios metabólicos. E que para fazer essa compensação agora, a gente precisa repor o que ele não consegue ter, né, de maneira endógena, certo? Então, é importante a gente lembrar da promoção do armazenamento imediato no fígado da maior parte de glicose que a gente consome durante uma refeição, né? E é exatamente esse mecanismo que faz com que, ao longo do meu dia, eu tenha a liberação, né, de glicogênio hepático durante um período maior de jejum, para que esse glicogênio seja realmente degradado, né? Me libere a glicose, para que essa glicose entre na corrente sanguínea, entre dentro da célula e aí, entre na corrente sanguínea não, entre dentro da célula, seja transformada em ATP para eu ter energia celular, certo? Então, estes são elementos importantíssimos fisiológicos que a gente não pode esquecer. Na ausência disso tudo, eu tenho um paciente desenvolvendo CAD, que é cetoacidose diabética, né? Então, nós temos aí uma redução importante da concentração efetiva de insulina, a associação à liberação de hormônios contrarreguladores, entre eles está o glucagon, né? Catecolaminas, cortisol e hormônio de crescimento, porque eu preciso de uma estabilização desse processo metabólico. Então, a gente acaba tendo a liberação excessiva desses outros hormônios, certo? Contrarreguladores, para que a gente consiga pegar o pouco de glicose que estava armazenado em forma de glicogênio no fígado e liberar para essas células, certo? Então, no CAD, eu tenho a liberação do aumento de produção hepática e renal de glicose e a redução da sua captação. Porque, meninos, o nosso corpo é muito inteligente, né? O que eles fazem? Eles fazem a captação de tecidos periféricos para mandar para órgão-alvo, para eu não deixar aquele órgão-alvo ficar sem energia celular. Isso é lindo demais, né? Então, eu tenho captação pelos tecidos periféricos sensíveis à insulina, resultando assim numa hiperglicemia e, consequentemente, hiperosmolaridade no espaço intracelular. Porque este é o mecanismo de tentativa de resgate, de tentativa de solução, mas não necessariamente acontece. Então, o que vai acontecer? Acaba tendo aí um quadro hiperglicêmico e de hiperosmolaridade no espaço extracelular. Então, aqui tem um rápido mapa conceitual sobre a fisiopatologia do CAD, né? Então, vamos entender. Tenho a deficiência da insulina, certo? Então, eu tenho diminuição da captação da glicose, porque eu não tenho insulina que permite a glicose entrar dentro da célula. Lógico, consequentemente, eu vou ter um quadro de hiperglicemia. Essa hiperglicemia, pela liberação dos hormônios contrarreguladores, vai causar uma hiperosmolaridade, aumentando assim a glicogênese, certo? Gliconeogênese, né? Que seria a liberação do glicogênio armazenado no fígado. Consequentemente, essa hiperosmolaridade vai aumentar a liberação de urina, glicosúria. Só que essa urina não é uma urina limpa, é uma urina com glicose. E aí eu vou ter uma diurese osmótica. E essa diurese osmótica vai fazer com que meu paciente tenha uma grande perda de água pela urina, levando a uma desidratação séria e importante, porque é uma desidratação com acidose, certo? Por outro lado, eu não tenho só um paciente desidratado, eu tenho um paciente em acidose metabólica. Por quê? Porque como eu não tenho insulina, a gente já conversou lá atrás, o nosso corpo começa a quebrar moléculas de gordura.
Essa quebra de moléculas de gordura vai aumentar o glicerol, que aumenta a gliconeogênese, e aumenta também a quantidade de ácidos graxos livres na corrente sanguínea. Isso faz com que tenha um aumento da cetogênese, da cetonemia e da cetonúria. Cetonúria é a liberação de corpos cetônicos na urina. Tudo isso faz com que eu tenha um aumento de eletrólitos sendo eliminados na corrente osmótica, né? Na diurese osmótica. E aí, levando também a um quadro de desidratação por acidose. Então, percebam, eu tenho dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo. Uma pela diminuição da captura da glicose e outra pelo aumento de quebra de molécula de gordura. Tudo isso para tentar fazer uma compensação, mas que não acontece. E a consequência disso é a desidratação. Certo? Então, sintomas. Nós temos aí os 4 P's, né? Quais são os 4 P's? Poliúria, aumento da liberação de urina, polifagia, aumento de fole, polidipsia, aumento da sede, e o P seria o quarto de emagrecimento, certo? Perda de peso. Fraqueza, né? Por quê? Por que eu tenho uma astenia, que é fraqueza muscular? Porque eu estou tendo comprometimento da reserva muscular também, ok? Lembre que essas moléculas de glicose são armazenadas tanto no músculo quanto no fígado. Fraqueza muscular como consequência e a irritabilidade. Essa irritabilidade ela já vai se dando pelo quadro cetoacidótico, certo? Então, sintomas evoluem então com ausência de apetite, náuseas, vômitos, porque acontece uma alteração também gastrointestinal, desidratação, a irritabilidade, né, pela falta também de eletrólitos circulantes, a visão fica turva, cãibra, pela alteração muscular, parestesias, taquipneia e dor abdominal. Então, na etapa mais avançada desse paciente, que muitas vezes é o que a gente pode receber na emergência, eles estão com taquipneia em ritmo de Kussmaul, né? Aquela respiração totalmente oscilante, certo? Um hálito cetônico, porque eu tenho liberação de corpos cetônicos, então o hálito fica muito semelhante a um odor de cheiro de maçã, e uma desidratação severa. Então, nós temos esses 3 tópicos, né, como quadro clínico condizente com o paciente que chega na nossa sala de emergência, certo? E aí nós vamos fazer a intervenção. Então, a intervenção basicamente no final do EHH, a gente tem a diferença do tratamento clínico. Mas, basicamente, olhando aqui para esse quadro clínico, né, como que a gente pode pensar em qual é o tipo de tratamento? Falem para mim. Se eu tenho um paciente desidratado e um paciente em cetoacidose diabética, qual seria o melhor tratamento para esse paciente? De imediato. O que eu poderia promover para esse paciente? Ok? Pensem, guardem, que a gente vai dar sequência então para o EHH. Então, quando a gente fala do EHH, que é o estado hiperesmolar hiperglicêmico, é uma concentração de insulina que está inadequada, né? Para promover a utilização de glicose nos tecidos periféricos. E, ao mesmo tempo, é suficiente para impedir que a lipólise aconteça. Então, eu não tenho lipólise acontecendo no EHH, diferente do que eu tenho no CAD, certo? Em ambas as situações, acontece a desidratação, a liberação de glicose pela urina, né? E o que podendo ter aí um quadro severo de hiperglicemia, de desidratação osmótica. Então, vejam bem, a grande diferença do EHH para o CAD é que no EHH nós não temos nada relacionado à lipólise, porque eu tenho uma quantidade baixa de insulina, mas ela não é suficiente para desencadear a lipólise. Então, é um paciente que eu ainda tenho pequena, mas existente liberação insulínica, diferente do paciente com CAD, que vai ter captação de glicose diminuída, mas também vai ter um aumento da lipólise, ok? Então, quadro clínico é muito semelhante, né? Mas geralmente no EHH eu tenho associado um rebaixamento do nível de consciência, certo? Até meu paciente chegar no coma. Então, eu tenho, quando eu vou realizar exames laboratoriais nesses pacientes, pede toda essa saga de exames, né? Mas o que eu preciso de imediato é coletar concentração de eletrólitos e gasometria.
imediatamente. Eu preciso fazer isso. E geralmente a gente faz isso na coleta, na hora que a gente vai funcionar sangue na sala de emergência, certo? E aqui eu tenho a verificação de glicemia, né? O exame de glicemia que eu preciso. Por quê? Porque eu preciso saber se o meu paciente, qual é o valor de glicemia que ele está sanguínea. Então, eu tenho diferença importante do valor de CAD para o valor de EHH. Quando eu falo de CAD, eu falo de um valor alto de glicemia acima de 250 miligramas por decilitro, podendo chegar em 600 fácil, certo? Mas eu tenho um pH baixo, por isso que eu tenho cetoacidose, certo? Agora, quando eu tenho EHH, eu posso ter, desculpem o equívoco, quando eu tenho CAD, eu tenho valores acima de 250 miligramas de glicemia capilar, certo? Mas eu tenho um pH baixo. Quando eu tenho EHH, eu tenho valores altos de glicemia, mas eu tenho um bicarbonato com liberação discreta de cetoacidose. Então, eu não tenho uma necessidade de repor bicarbonato no paciente que tenha EHH. Então, eu vou retomar essa explicação para a gente não se confundir. Então, quando eu tenho CAD, eu tenho um paciente com, deixa eu achar aqui, depois a gente volta, tinha um quadro aqui que eu não localizo para vocês, mas eu vou falar. Quando a gente tem um paciente com EHH, eu tenho um paciente com valor glicêmico alto, acima de 600, mas eu tenho um paciente que não fez cetoacidose. Então, eu tenho uma liberação de corpos cetônicos baixa. Então, eu não tenho um bicarbonato baixo para esse paciente, certo? Então, ele não está em cetoacidose metabólica. Diferente do CAD. O CAD eu tenho um valor lá mediano de glicemia, né? Acima de 250, mas o que é o grande preocupante do CAD é que eu tenho liberação de corpo cetônico. Então, olha, eu tenho um pH arterial extremamente ácido, que é esse aqui, extremamente ácido. Então, o que eu preciso? Eu preciso imediatamente fazer essa correção, ok? Então, qual é o atendimento para esse paciente com CAD na sala de emergência? Então, retomemos. Ele chegou com queixas, com quadro clínico, né, compatível, os 4Ps, abaixamento do nível de consciência ou não, e aí a gente monitora e, se tem histórico de diabetes, o primeiro exame que a gente faz é a glicemia capilar. Glicemia capilar deu acima de 250, a gente vai estabelecer aí imediatamente a realização da gasometria arterial, ok? Gasometria arterial veio alterada, nós iniciamos imediatamente a reposição de bicarbonato de sódio, ok? E iniciamos a reposição de insulina. Um cuidado absurdo com a reposição de insulina, porque nesse cenário, gente, a nossa reposição de insulina, na maioria das vezes, ela é endovenosa, né? E sendo endovenosa, a gente tem que tomar muito cuidado para não ter efeito rebote de uma hipoglicemia, né? Então, geralmente, o médico vai prescrever X unidades de insulina diluída em soro glicosado, justamente para evitar esse efeito rebote, e vai te pedir para instalar em bomba de infusão e fazer a infusão, ok? E hiperidratação. A gente tem que hidratar esse paciente. Então, a gente tem que ter acesso venoso calibroso para conseguir promover a hidratação rápida desse paciente, ok? No EHH, eu tenho um valor alto de glicose, de glicemia, mas eu não tenho valor baixo de bicarbonato. Então, eu não preciso fazer reposição de bicarbonato, certo? Mas eu tenho o paciente desidratado da mesma maneira. Então, eu tenho que contornar essa glicemia com insulina endovenosa e hiperidratar o meu paciente, ok? Então, tá aqui, ó. Então, nós vamos corrigir a desidratação, né?
corrigir, se necessário for, os distúrbios eletrolíticos de ácido base, né? E reduzir a hiperglicemia, certo? Importantíssimo a gente se preocupar com via respiratória. Por quê? Porque a gente já discutiu que o nosso paciente que deprime nervoso central pode ter comprometimento de via respiratória. E como um dos sinais e sintomas desse paciente é vômito, a gente não pode permitir que o nosso paciente tenha uma broncoaspiração. Então, tome muito cuidado, a importância de proteger essa via aérea, né? Então, a importância, meu paciente está vomitando demais, é indicado uma sonda nasogástrica aberta para evitar, né, essa quantidade de vômito. Sempre lembrar da posição, então sempre deixar esse paciente em decúbito elevado para evitar, né, reduzir o índice de broncoaspiração para melhorar também a troca gasosa. E lembrando, rebaixou o nível de consciência, tem um quadro respiratório extremamente complicado, a gente precisa fazer intervenção com intubação precoce, ok? Avaliei Glasgow, está menor do que 8, intubação eletiva, certo? E é fundamental, meninos, que nós identifiquemos o que levou esse paciente a ter esse quadro de emergência metabólica. Por que ele fez um CAD ou um EHH? Ele está com uma infecção? É um paciente que teve uma ingesta absurda de alimentação? É um paciente que deixou de fazer o tratamento? Porque se nós não tratarmos o fator precipitante, ele volta a ter um outro quadro, ok? Então, qual é a indicação para essa reposição volêmica, né? Então, nós temos que fazer uma reposição, né, para corrigir essa desidratação e evitar prejuízo cardíaco e renal. Cardíaco porque volume é igual a batimento cardíaco, e renal porque é funcionamento da liberação de volume, certo? Então, eu preciso, na primeira hora, estabelecer uma infusão de 15 a 20 ml por quilo na primeira hora, certo? Em perfusão periférica mesmo, certo? E depois, o que eu vou repor junto vai depender dos meus exames de eletrólitos. Então, eu vou precisar de uma infusão hipertônica com alta concentração de eletrólitos. Eu tenho que saber, pelo meu exame, para avaliar se eu estou com o meu sódio e potássio elevado ou não. Se eles estiverem baixos, eu vou fazer uma reposição de uma solução rica em eletrólitos, certo? Caso contrário, não. Eu vou administrar uma solução isotônica, ou seja, um sódio equiparado ao nosso fisiológico, ok? No caso de insulinoterapia, como eu disse para vocês, a gente vai corrigir isso com o uso de insulina. Pode ser feito subcutâneo, pode ser feito intramuscular, mas nós, na grande maioria das vezes, usamos a insulina endovenosa, certo? Por quê? Porque é o que a gente tem efeito mais rápido. Então, a insulina endovenosa, né? A intravenosa, ela é administrada em bomba de infusão. E essa administração em bomba de infusão, ela deve ter um controle rigorosíssimo de glicemia capilar, pelo menos de meia em meia e uma em uma hora, para a gente não identificar que o paciente está fazendo um quadro de hipoglicemia. Porque como a gente não sabe qual é o fator precipitante, né, dessa urgência metabólica, a gente não sabe muitas vezes precisar qual é o valor de insulina endovenosa que esse paciente vai precisar pelas próximas horas para poder fazer a reversão desse quadro hipoglicêmico. Então, é necessário o controle, e esse controle é infusão e glicemia capilar, infusão e glicemia capilar, ok? Então, paralelo a isso, no caso de CAD, nós também vamos repor bicarbonato de sódio, caso o nosso paciente apresente aí uma baixa concentração que a gente visualiza na nossa gasometria, ok? Então, o bicarbonato é fundamental no CAD, né? Apesar de ter algumas controvérsias em relação ao momento que eu faço, né? Qual é o meu valor de pH para inserir o bicarbonato, mas aí existe uma recomendação que se faça com valores menores iguais a 7,1
de bicarbonato analisado na minha gasometria arterial, tá certo? Então, de acordo com o valor de gasometria, né, de 6,9 a 7,1, a gente vai administrar essa concentração de bicarbonato, né, 50 ml endovenoso, ok? E aí o bicarbonato já vem numa solução pronta, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a infusão e com a quantidade de bicarbonato infundido para que a gente não tenha uma alteração cerebral importante em relação a essa quantidade de bicarbonato, tá certo? Por quê? Porque o uso inapropriado do BIC, gente, que é o bicarbonato, ele pode permitir uma acidose licórica, e isso pode levar uma acidose licórica é uma acidose no líquor, e isso pode levar a um edema cerebral. E esse edema cerebral pode levar a uma anóxia cerebral, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse paciente para não permitir que ele desenvolva esse tipo de alteração encefálica, ok? Então, quais são as complicações possíveis durante esse tratamento, né? Hipoglicemia secundária à insulina, né? Hipotassemia em uso inadequado de bicarbonato e dose elevada de insulina. Hiperglicemia ocasionada pela interrupção abrupta da insulina ou por uma via inadequada de infusão, como a subcutânea, certo? Edema agudo de pulmão por efusão excessiva de líquidos, então não me esqueçam dos nossos pacientes que a gente discutiu nas últimas aulas, são os nossos pacientes cardiopatas na emergência, né? Que são pacientes que não aguentam grande volume de líquido porque tem ICC, né? Tem uma história prévia aí de IAM. Então, a importância de um enfermeiro na emergência, na anamnese, né, de entrada, levantar esses dados. Tem alguma doença pré-existente? Tenho. Infartei, ou a família fala, ele tem insuficiência cardíaca. Não tenho nenhuma dessas informações, mas eu faço um raio-x de tórax, caso eu não tenha nenhuma dessas informações, para ver como está a área cardíaca do meu paciente. Porque se a gente infunde grande volume em um paciente cardíaco, ele vai fazer edema agudo de pulmão. A gente discutiu semana passada. O edema agudo de pulmão ele vem por um excesso de líquido ou por uma insuficiência da bomba, né? Então, uma vez um paciente com excesso de líquido sem bomba, ele vai fazer edema agudo de pulmão, certo? E o edema cerebral, né, que pode ser ocasionada por ou um uso inadequado do bicarbonato, né, ou esse paciente pode levar pode desenvolver uma parada cardiorrespiratória e levando aí uma lesão cerebral. Se não tivermos prontamente medicação para reduzir esse edema, levando o paciente à morte cerebral. Esse edema cerebral que pode vir por conta dessa complicação rara, mas possível no adulto, é o manitol. Manitol é um medicamento que a gente usa para evitar reduzir edema cerebral. E lembrem que esse edema cerebral pode acontecer no nosso paciente por conta do excesso de bicarbonato ou a utilização de maneira indevida, que pode levar o paciente a ter um edema cerebral. Levou edema cerebral, a gente vai ter que usar manitol para fazer o equilíbrio dessa concentração encefálica, ok? Meninos, nossa discussão era essa de hoje. É uma aula mais complexa em termos de entendimento, porque a gente precisa obrigatoriamente entender a fisiologia e a fisiopatologia do organismo em relação à diabetes, né? Eu sugiro que na construção do mapa de vocês iniciem pela fisiopatologia da diabetes e depois evoluam para CAD e EHH, né? E a importância de vocês contemplarem também o tratamento nesse mapa clínico. Então, durante a construção do mapa conceitual, vocês vão colocando os elementos e aí pode ser que as dúvidas surjam e aí é o momento da gente fazer a discussão, provavelmente
na próxima aula ou até hoje, se vocês conseguiram assistir essa aula em tempo real, ok? Um abraço e eu estou à disposição para tirar dúvida.